Olá, pessoal. Sou a professora Fernanda Moura Vargas Dias, da Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje é a terceira parte da nossa aula sobre avaliação das características semiológicas da dor. Hoje a gente vai falar sobre duas características muito importantes, que é a qualidade e a intensidade da dor. O objetivo dessa aula, então, essa aula faz parte de um conjunto de aulas sobre a avaliação das 10 características da dor, mas essa aula em especial, ela tem o objetivo de falar sobre a avaliação da qualidade e intensidade da dor, compreender isso na perspectiva do outro e exercitar o nosso raciocínio clínico sobre a avaliação da intensidade e da qualidade da dor. Que vocês observassem, então, eu sempre trago, uma obra de arte, uma poesia, alguma coisa que nos traga subjetividade suficiente para entender a dor na perspectiva do outro. Queria que vocês observassem esse quadro, que é de Edvard Munch, O Grito, de 1893. Queria que vocês observassem que ele coloca a mão no rosto e tem uma face de como se estivesse desesperado, gritando. Essa cena, ela é descrita como ocorrida em Oslo mesmo, na Noruega, nas ruas da Noruega, e nos remete muito à dor alucinante das pessoas que têm enxaqueca e dores de cabeça, tá? Então, queria trazer essa imagem para que a gente comece a entrar nessa perspectiva da dor. E essa coloração alaranjada representaria, na visão, do pintor, o pôr do sol. E o desespero dessa pessoa, que chega ao fim do dia ainda com muita dor. Então, a primeira reflexão muito importante aqui, que eu queria dizer, é que na década de 80, existia um filme que chamava Sociedade dos Poetas Mortos, um filme também estrelado por Robin Williams, em que ele era um professor. Na verdade, ele era egresso de uma faculdade de literatura, e ele volta como professor dessa faculdade e ele vê as coisas de forma diferente, de como ele aprendeu. Então, ele aprendeu de um jeito tradicional e ele trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão do ensino de literatura. E ele fala nesse filme, tem uma frase famosa dele que é assim: não se mede uma poesia como se medem canos. O que ele queria dizer, na verdade, é que não se pode medir a subjetividade de uma poesia como se medem matematicamente os canos, né? É claro que a gente sabe que existe métrica poética, né? Existe a contagem de sílabas poéticas, mas o que ele queria dizer é que a poesia tem mais do que isso, né? E eu trago essa reflexão, e aí eu fiz, uma modificação, uma apropriação modificada da frase dessa personagem no filme e coloquei aqui para vocês pensarem, para vocês refletirem. Durante a avaliação da dor, a gente tem que pensar que não se mede a dor de forma matemática pura. Não é possível medir nada do que é abstrato como se mede em canos, como se mede matematicamente. E aí eu vou entrar num assunto chamado intensidade da dor e qualidade da dor, que é a métrica da dor. Por isso que eu quero que vocês reflitam isso com bastante atenção e pensem nisso com bastante carinho quando estiverem avaliando um paciente. Na terceira característica, do decálogo da dor, a gente avaliaria a qualidade da dor. A qualidade da dor. Então, existe um questionário muito famoso, validado, chamado questionário de McGill, que nós utilizamos para avaliar a qualidade da dor. Ele tem 4 partes, esse questionário. Ele inclui a avaliação do local da dor, com um diagrama corporal, que eu já falei para vocês na aula anterior, Para avaliar o local, a gente usar um diagrama corporal. Ele tem uma parte que é para avaliar o tipo ou a qualidade da dor.
Ele também pergunta as características da dor, como ela muda com o tempo, a gente vai estudar isso mais à frente, e também avalia a intensidade da dor. Então, o questionário de McGill, ele é mais do que só qualidade. Eu vou focar aqui na qualidade, em como ele avalia a qualidade. E a pergunta que a gente deve fazer para o nosso paciente é como é a sua dor. Qualidade, então, é como ele descreve a dor dele, como que a dor dele parece para ele, ou qual a sensação, qual a emoção que ela lhe traz, tá? E aí, na proposta de McGill, então, nós temos aqui... Deixa eu pegar o spot. Na proposta de McGill, então, a gente tem algumas palavras, né, conjuntos de palavras que refletem a qualidade da dor, e o paciente vai escolher uma palavra de cada conjunto que se aproxime a que ele acha que é a dor dele. Ele pode escolher uma ou nenhuma, não pode escolher mais de uma por conjunto. Então, vou dar um exemplo aqui. No grupo 1 de palavras, tem assim, vibração. A minha dor é como uma vibração, é como um tremor, ela é pulsante, ela é latejante, ela é como uma batida, ela é como uma pancada, ele pode me dizer isso. Ou aqui, ó, no grupo de palavras 11, ele poderia escolher, essa é uma dor cansativa, é uma dor exaustiva, ou seja, ele está dando uma qualificação para a dor, ele está dando uma qualidade para a dor. E aí, esse questionário ele funciona da seguinte maneira: eu posso depois contabilizar o número de descritores e eu também posso contabilizar o índice de dor. Então, são 20 domínios aqui, 20 conjuntos de palavras. Se ele pode escolher uma apenas de cada um desses conjuntos, o máximo, né, de descritores que ele pode escolher são 20 descritores. Então, ele pode escolher 20 qualidades para a dor dele. E a outra perspectiva que esse questionário traz para nós é o índice de dor. Esse índice de dor a gente faz somando o valor de cada palavra que ele escolheu. Sabendo que o valor máximo, ou seja, a soma máxima, né, dessas palavras é 78. Então, o máximo do índice de dor através da escala de McGill é 78, tá? E aí, por final, nós vamos colocar ali o número de descritores e o índice de dor. E ele vai me dar, ou vai me levar a uma reflexão sobre se a dor é de origem sensorial, afetiva, avaliativa ou é uma miscelânea. Então, a dor, ela apresenta qualidade diferente de acordo com o órgão que foi acometido, com a natureza do agente lesivo e com as características individuais. Ela será de qualidade sensorial quando as palavras que o paciente escolheu tiverem relação com trauma, com temperatura, com pressão. Então, essas palavras vão ter características sensoriais. Então, a gente vai ter uma noção de que ela tem essa qualidade. Ela pode ser de caráter afetivo quando os componentes ou as palavras que ele escolheu para nomear a dor dele estão relacionadas com as emoções. Então, eu posso pensar em tensão, medo, ansiedade ou sintomas neurovegetativos, como a sudorese, acelerar o coração, sintomas relacionados à ativação do sistema nervoso autônomo, né? O sistema nervoso simpático. E aí, a gente também vai ter a possibilidade de avaliar se o paciente consegue ter uma perspectiva global do que a dor representa para ele. Esse seria o caráter avaliativo da dor. As palavras que o paciente escolheu, elas se referem a como ele acha que a dor afeta ele globalmente. E podem ter uma característica de miscelânea, quando ele escolhe palavras de grupos diferentes. Então, a gente não consegue definir a origem, né, da qualidade dessa dor dele, tá?
tá? Através das palavras que ele escolheu. Então, lembrar, aqui é importante que o score máximo da intensidade da dor é 78 e o máximo de palavras que ele pode escolher são 20. Lembra que a métrica é importante para a gente, para guiar a nossa avaliação, mas a dor não é medida como canos, matematicamente. Então, a gente não vai delimitar nossa avaliação somente a essa escala, mas a todos os sinais e sintomas e todo o relato e a percepção do indivíduo que eu estou avaliando. E aí a qualidade da dor serviria então para a gente avaliar, né, ou contribuiria para o raciocínio clínico de qual sistema está envolvido com essa dor. Essa dor será uma dor nociplástica, né, do tipo em que ela ocasiona alterações lá nas conexões cerebrais, o aprendizado. Essa dor é de origem nervosa, ela tem relação com a sensibilidade. Essa origem de origem vascular, essa dor é de origem vascular, somática, tem a ver com o sistema músculo-esquelético. Ela tem a ver com lesão nervosa, ela é neuropática, ou essa dor é psiconoosomática, ela tem esse componente amplo, espiritual, sensitivo, emocional. Então, a qualidade da dor pode nos ajudar a identificar qual a origem dos tecidos que estão provocando a dor, ou qual a origem psicológica, qual a origem espiritual dessa dor, tá? Quando a gente fala de intensidade, a gente logo pensa em um número, né? E aí, essa intensidade, ela é o resultado da interpretação do paciente sobre a dor. E envolve tanto os aspectos sensoriais dele, quanto também os aspectos emocionais. Então, ele pode não escolher o mesmo número que eu achava que ele deveria escolher, porque ela envolve a percepção dele sobre a dor. Então, tem um componente emocional envolvido na intensidade. Então, esse número, esse parâmetro, ele não é importante para mim em relação a se essa dor é grave, moderada ou intensa. Ele é importante para mim para qual é a percepção que o meu paciente tem da gravidade ou da intensidade da dor dele, o quanto ela o afeta, tá? E aí, como que a gente faz a pergunta, né, para avaliar a intensidade da dor? A gente pergunta assim, qual a intensidade da sua dor? Ou quanto é a sua dor, tá? Que a gente já perguntou como, né? Quando a gente avaliou qualidade. Mas é muito importante que vocês entendam que a melhor maneira de compreender essa intensidade da dor é conversando com o paciente, é saber como ele se sente em relação a isso. E aqui eu trago uma outra pintura muito importante, famosa, né, que é de Frida Kahlo, de 1949, e ela está no Museu do México, e ela é uma figura, a Frida, ela tinha problemas de coluna gravíssimos e passou por várias cirurgias ortopédicas, e ela era uma paciente que tinha fibromialgia também. A gente sabe que pacientes com fibromialgia sofrem com dor crônica, né? Com sensibilização central. Então, ela tinha dores gravíssimas, que provocavam limitações intensas na rotina dela, na vida. E ela expressou essa dor através das suas obras. Então, como a gente pode observar, né, em The Broken Column, que é como se ela falasse que a coluna dela estava quebrada, né? Tinha uma haste na coluna, era presa, era amarrada nessa dor, né? E a expressão facial dela também era uma expressão de sofrimento, tá? Então, a gente tem, além da conversa com o paciente, no meu ponto de vista, é o mais importante para a gente compreender o que a intensidade da dor representa para ele, a gente tem para nos auxiliar instrumentos de avaliação da dor validados, que eu vou passar para vocês,
tanto unidimensionais, que avaliam uma única dimensão, como multidimensionais. Então, quando a gente pensa em instrumentos unidimensionais, a gente pode falar de escalas analógicas visuais numéricas, que a gente perguntar de 0 a 10 e mostra para o paciente, né, a escala e ele tem que marcar. Escalas verbais descritivas e categóricas. Verbais é que ele fala para a gente, de 0 a 10 é quanto, e ele fala. E categóricas, em que eu apresento categorias leves, moderada, intensa. Escalas também desabilitantes funcionais, em que eu associo a deficiências nas funções ou influência nas atividades de vida diária. Eu vou mostrar exemplos para vocês. E escalas pictográficas, que são escalas que envolvem figuras, faces, linhas e cores também, para representar a dor. Elas só avaliam intensidade, então por isso elas são unidimensionais. Daí eu reflito com vocês, se a dor tem essa perspectiva tão ampla, por que não usarmos instrumentos que avaliam mais dimensões da dor, para que a gente possa compreender melhor? E eu trago alguns para vocês, são muito utilizados na literatura, que é o breve inventário de dor, né? A escala de McGill, que eu apresentei quando a gente viu na última aula a qualidade da dor. As escalas comportamentais, que avaliam o comportamento do indivíduo que sofre com a dor, para dar a intensidade da dor. E as escalas de componentes biopsicossociais, que eu vou falar mais à frente, quando eu falar dos aspectos biopsicossociais envolvidos com a dor. Os instrumentos unidimensionais, é muito importante que a gente saiba quem são eles, porque eles estão na nossa literatura científica, né? Então, quando fala escala visual analógica da dor, está falando de um traço em que eu solicito ao paciente que marque, né? Ele vai ver esse traço e ele vai marcar. E a escala numérica da dor, ela é essa aí, né? Ela é essa que é descrita na literatura. Muitas pessoas não sabem a diferença de escala visual analógica, escala numérica, escala verbal. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que elas são diferentes. A escala visual é um traço. A escala numérica, ela tem números nesse traço, né, de 0 a 10. E eu posso dizer para ele, 0 é sem dor e 10 é o máximo de dor ou dor insuportável. E a escala de descritores verbais, eu peço a ele para falar para mim. O senhor está sem dor, com dor leve, dor moderada, dor intensa ou dor insuportável? Ela é verbal, ele fala, tá? Ainda como instrumentos unidimensionais, eu tenho as escalas desabilitantes funcionais, então, que desabilitam ele a realizar alguma atividade. Então, por exemplo, eu vou perguntar a ele se ele tem dor, né, ou se é ausente a dor. Se a dor não atrapalha as atividades, a dor é leve, a dor é moderada, atrapalha, mas não impede de fazer as atividades, a dor é forte ou incapacitante, ela impede ele de realizar as atividades, ou ela é insuportável, impede as atividades e causa, inclusive, descontrole, ele não consegue controlar a dor, tá? Isso é uma escala desabilitante funcional. Temos também as escalas pictográficas, né, de faces, figuras, linhas e cores. Essas são muito utilizadas para crianças, pessoas com comprometimento cognitivo, pessoas com dificuldades como analfabetismo, em serviços em que eu quero rapidamente que o paciente expresse a dor dele, ou a satisfação dele, a gente vê isso muito para avaliar a satisfação, né, das pessoas. Essas escalas, elas representam faces que parecem desde felizes a tristes, né? E elas podem ter um cunho mais infantilizado, que incomoda muitas vezes alguns pacientes, né? Pacientes idosos não gostam de ser tratados de forma infantilizada.
Mas temos também escalas modificadas com faces de pessoas adultas, né? Como a gente pode ver aí né, no final, essa escala é do Ministério da Saúde de Portugal, né? Ele fez uma face de adulto. E aqui, como curiosidade, na lateral direita, eu queria que vocês observassem uma escala de copos. Então, quanto mais cheio o copo, maior a quantidade de dor. E aí eu queria fazer uma reflexão, nós estamos fazendo um raciocínio clínico, né? E eu comecei falando com vocês que a gente não mede dor como mede canos, matematicamente. Mas a gente está investigando esses valores para compreender melhor a dor do outro, para entender como para ele é difícil. E eu trago aqui um estudo para vocês, foi publicado em 2018, né? Perguntando, questionando qual a validade dessas escalas de mensuração de intensidade de dor, né? E se há alguma coisa que influencia nessas escalas. Então, esse artigo, ele traz para nós informações importantes e eu resumi para vocês, na verdade, duas coisas que me chamaram mais atenção. Primeiro é que a escala verbal, então, que o paciente fala, e a escala de faces, ela é mais influenciada por fatores como crenças sobre a dor e também por características pessoais, como a idade e o sexo. Então, escalas em que eu tenho que falar ou ver uma face são mais influenciadas por crenças dos pacientes e também por características pessoais. E a escala visual analógica, aquela, gente, que é só um traço, né? E a numérica, que é um traço com os números, elas são menos influenciadas. Então, o que a gente deveria refletir, por exemplo, quando usarmos uma dessas escalas, é do tamanho da influência que, por exemplo, sexo, idade e as crenças do paciente têm. E talvez optar por escalas como a visual analógica e a numérica, que são menos influenciadas por esses fatores, tá bom? Queria trazer para vocês alguns instrumentos multidimensionais baseados no comportamento, e aqui é interessante observar essa escala, é uma escala de observação do comportamento, né, dos pacientes lactentes com dor. Ela é uma escala de dor pós-operatória utilizada em crianças, né, em bebezinhos, e aí a gente vai fazer a observação da quantidade de dor, ou quantificar a dor, não aqui pelo que o paciente relata, porque ele não fala, não tem condição de falar, mas pelo seu comportamento. Então, a gente usa, por exemplo, o choro, a expressão facial do bebê, a postura do tronco, a postura das perninhas e a inquietude. Então, quanto maior o choro, né? Se ele estiver gritando, maior é o número que eu dou para a quantidade de dor possível que ele esteja sentindo. A expressão facial, então, por exemplo, fazendo careta, a postura do tronco, uma postura elevada, querendo sair do leito, a postura das pernas do bebê, apertadas, né, contraídas, muita inquietude também me fazem dar uma nota maior para esse comportamento de dor, tá? E existem outras, ela é multidimensional, porque além do comportamento, ela pode usar parâmetros do exame físico como indicadores de dor, como a pressão arterial. Então, a gente sabe que bebês, né, recém-nascidos, prematuros, lactentes, eles aumentam a pressão arterial conforme eles sentem dor. Então, vocês vão observar que uma pressão arterial aumentada do normal, né, do controle, ela pode ser considerado um dos índices, um dos parâmetros para eu avaliar que esse paciente está com dor, tá? Essa escala também é uma escala bem utilizada, é uma escala
é um instrumento multidimensional validado em escala comportamental, usada para pacientes sedados em ventilação mecânica, né, invasiva, pacientes entubados. E aí, a gente pode usar como critérios para avaliação da sensação de dor a expressão facial, os movimentos dos membros superiores, o conforto com o ventilador mecânico. E aí, por exemplo, em relação à expressão facial, uma postura relaxada ganha uma pontuação de 1. E uma contorção facial ou uma contração dos olhos recebe uma pontuação de 3 a 4. Então, a pontuação é maior quanto mais a expressão facial demonstrar dor. Movimento dos membros superiores. Então, o paciente permanece com o membro superior contraído, ele ganha a pontuação 4. Conforto com ventilador mecânico. Se ele é tolerante, ele ganha pontuação 1. Se ele está sem controle da ventilação, ele está brigando com o ventilador, possivelmente ele está sentindo dor e a pontuação é 4. O score total dessa escala a gente interpreta da seguinte forma: se é maior do que 3, a gente já sabe que tem dor. Então ele não precisa me falar, pelo comportamento eu já sei. E se é maior ou igual a 5, a dor é significante. Então eu tenho que fazer intervenção rápida. Pessoal, também temos um instrumento para avaliação da intensidade da dor, que é a algometria de pressão, né? Esse é um algômetro, ele tem um visor e uma ponteira, né, conectada a um dinamômetro, em que eu comprimo, né, sobre o ponto doloroso e ele vai me dar a quantidade de quilogramas força por centímetro quadrado que foi suficiente para que eu comprimisse, para que o paciente sentisse dor, tá? Essa é uma avaliação que tenta objetivar mais, né, a avaliação da intensidade da dor. Então, ela é feita por uma pressão aplicada num ponto do corpo e ela é limitada porque existem dores, como a gente já viu, que são difusas, mal localizadas. E para esse tipo de dor, a gente não tem como aplicar o algômetro de pressão para tentar definir melhor a intensidade da dor, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso e eu vou passar para vocês compreenderem melhor como que funciona o algômetro de pressão e para que ele serve. A algometria é uma técnica que quantifica a capacidade de percepção e tolerância de dor através de estímulos físicos. Portanto, a algometria de pressão é a avaliação da dor por meio de uma pressão aplicada sobre um ponto do corpo, que é feita com um aparelho chamado algômetro de pressão. O resultado é dado em quilogramas força por centímetro quadrado, isto é, quantos quilogramas força por centímetro quadrado de pressão são necessários para desencadear a dor. Entre os objetivos da realização da algometria de pressão, nós temos avaliar o limiar de dor, avaliar a somação temporal, definir objetivos de tratamento e torná-los mensuráveis, acompanhar a evolução do tratamento de forma mais objetiva e rastrear a sensibilização central, como por exemplo em dores crônicas e condições de saúde como a fibromialgia. Nessa figura, nós temos um exemplo de algômetro de pressão, que é utilizado nesta avaliação da dor. A ponteira entrará em contato com a pele do paciente para a realização do teste, e no visor será possível observar os resultados obtidos. Além disso, também é possível selecionar a unidade de medida, se será em quilos, libras, entre outros. O limiar de dor é o ponto a partir do qual um estímulo doloroso passa a ser percebido. Para avaliar o limiar de dor, é necessário, primeiramente, aplicar a ponteira no ponto doloroso do indivíduo. Depois, deve-se comprimir esse ponto e solicitar ao paciente que relate quando começar a sentir dor. No momento em que o paciente sentir dor, aperte o botão de tará e o resultado apresentado será o limiar de dor. Já a somação temporal ocorre quando a mesma fibra pré-sináptica dispara potenciais de ação em rápida sucessão e estes potenciais se somam.
Para a avaliação da somação temporal, deve-se inicialmente aplicar a ponteira no ponto doloroso do indivíduo e comprimir 10 vezes, com intervalos regulares, este ponto doloroso até o limiar de dor. Deve-se solicitar ao paciente que relate o grau de dor na primeira e na última vez pela EVA, a escala visual analógica para avaliação da dor. Por fim, fazer a diferença entre a primeira e a última vez para a obtenção da somação temporal. Vale ressaltar que o teste de somação temporal verifica aumento da intensidade da dor percebida conforme estímulos nocivos são aplicados repetidamente, com uma intensidade constante. Baseia-se no mecanismo psicofísico de wind-up, que é o aumento na magnitude e na frequência da resposta do sistema nervoso central quando neurônios nociceptivos recebem um estímulo nocivo de forma constante. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo e se vocês gostaram, gostaria que vocês curtissem, compartilhassem o nosso material também, seguissem as nossas mídias sociais, né? Deixassem seus comentários, falem para nós o que vocês querem que a gente fale, que a gente mostre, a gente está à disposição. Muito obrigada.